Boa tarde. Prós e contras se propõem a sair da mesmice da televisão convencional. Normalmente os entrevistados e as perguntas muitas vezes são ensaiadas e muitas vezes são comprometidas com o sistema em que o convidado se propõe. Prós e contras, hoje tenho o prazer e a alegria de convidar a vereadora Neuza Canabarro para discutirmos um pouco a cidade de Porto Alegre e o que está acontecendo na cidade de Porto Alegre. Boa tarde, vereadora. Boa tarde, é um prazer estar aqui, principalmente esse aspecto de nós podermos colocar o contraditório dos temas que estão empolgando a população de Porto Alegre. Vereadora, objetivamente já vamos partir para as perguntas. O projeto que veta a cobrança indevida do esgoto pluvial, como está o crime ambiental? Como ele está? Como é que ele está tramitando? Bem, eu ingressei neste ano com um projeto que proíbe a cobrança indevida da tarifa do esgoto pluvial que aparece na conta d'água. O telespectador pode pegar a sua conta da água, do DEMAI, e vai olhar se tem o nomezinho 3 na tarifa. E depois embaixo vai dizer água X e tarifa esgoto pluvial. Em primeiro lugar, é indevido por quê? Porque o esgoto pluvial é um direito que o cidadão tem porque ele paga os seus impostos. Ele está incluído no IPTU. É o direito que nós temos à infraestrutura, ao saneamento, ao escoamento da água da chuva, que é através do esgoto pluvial, à iluminação, ao cuidado das praças, das ruas e dos próprias calçadas. Então, nós não poderíamos estar pagando isso. Desde 1989, com a justificativa de que seriam construídos redes de esgoto cloacal, o DEMAI cobre e repasse esse recurso para o DEP com esta finalidade. Vereadora, me dê um parêntese. Então, veja bem, a senhora está colocando que como procede o consumidor normal, como é que ele deve proceder para não mais recolher essa importância? Exatamente. Em primeiro lugar, eu estou só colocando assim, o que ocorreu. De 1986 a 1988, quando o Colares era prefeito, foram construídos em Porto Alegre 270 quilômetros de rede cloacal. De 1989 até hoje, apenas 90 quilômetros de rede cloacal. Repita, por gentileza, vereador. 90 quilômetros de rede cloacal em 18 anos, para 270 em 3 anos. Ou seja, a média do governo Colares foi 90 por ano, em 18 anos foram construídos apenas 90 quilômetros. O que foi feito? Juntaram o cloacal, quer dizer, os dejetos, quer dizer, tudo que sai do nosso esgoto, junto com a água da chuva. E com isso, com a justificativa que teriam estações de tratamento. Não é realidade. Há pouco o prefeito Fogaça pediu autorização para a Câmara de Vereadores para um grande empréstimo do BID de 160 milhões com a finalidade de construir esgoto cloacal. E diz ali, apenas 27% das economias ou residências de Porto Alegre tem esgoto cloacal. Logo, cada telespectador deve confirmar, tem esgoto ou não tem, ou tem o esgoto pluvial. Como deve ser feito? Um requerimento entra no DEMAI e pede a devolução dos últimos 5 anos, porque o resto já prescreveu, não se tem mais direito. O meu projeto, sim. Como é que o consumidor, então, ele tem que se defender da forma em que hoje a prefeitura cobra dele, ele tem que se defender, ele buscar esse recurso. Repita, como é que, detalhadamente, como é que ele procede? Bem, ele tem que fazer um requerimento dizendo que ele tem fossa na sua casa, ou que ele só tem o esgoto pluvial, que já é um direito dele, portanto, ele requer a devolução daquele pagamento indevido. O meu projeto tem qual é a finalidade? A finalidade é retirar do contribuinte que teve uma cobrança indevida de que individualmente ele vá acionar o DEMAI. O meu projeto visa proibir e fazer com que, então, coletivamente as pessoas tenham a devolução ou tenham um crédito. E eu pergunto, vereadora, o DEMAI está preparado para fazer essa devolução? É um dos argumentos que eu recebi na Câmara de Vereadores é que nós iríamos falir o DEMAI. Bem, eu não acredito nisso, porque, veja bem, o DEMAI tem a cobrança
de toda a taxa da água, e essa empresa é para atender a questão da água, logo ele tem que se reprogramar, tem que fazer uma reengenharia, mas ele não pode usar um recurso indevido. O que nos interessa é que o contribuinte não tem por que pagar esse imposto. Vereador, e um processo demorado logo após, ele pode ser de próprio punho, tem que ser necessariamente... Pode ser de próprio punho, agora o tempo que demora é que nós não sabemos. Por isso nós queremos, como representante do povo, chegar, aprovar o projeto e então nós termos o quê? Uma resposta a todos sem precisar esse... Desculpa lhe colocar uma questão. E qual a possibilidade de através do seu site ou do seu e-mail, que a senhora possa facilitar a população, que a população possa acessar no seu site, ter uma cópia, sugestão? Já tem tudo existe? No meu site, existe. Por gentileza, então me detalhe o seu site, por favor. www.neusacamara.com.br O telespectador vai ter aí mas é só debaixo. acessar a Câmara de Vereadores que aparece em seguida, que eu tenho dois sites, o da Câmara pois e o não. mas Neuza Canabarro ou no da Câmara entra nos dois. Muito bem. Seguimos para o segundo assunto, vereadora. Inclusão de deficientes na rede regular de ensino. Bem, a legislação, a nossa LDB, previa que gradativamente o deficiente fosse sendo incluído na rede regular de ensino. Bem, e se deu um espaço de tempo e hoje o governo federal quer imediatamente terminar com as escolas especiais. Nós somos contra. E temos, assim, uma grande parcela, digo 99% da população que tem a demanda de deficientes contra. Por que razão? As escolas de deficientes, elas requerem toda uma estrutura mais especial. E nós não teríamos isso na rede regular. Por outro lado, os nossos professores não estão preparados para atender o deficiente, nem o visual, nem o auditivo, nem o síndrome de Down, ou qualquer outra especificidade, ou aquele que tem deficiência mental. Está preparada para atender, e isso sempre ocorreu, o deficiente físico. Nós teríamos que ter professores que já estivessem preparados para alfabetizar em braille e em libras ao mesmo tempo. Teríamos que ter, vereadora? Não para poder fazer a inclusão, não. O nosso professor, nós temos quem trabalhe com livre, com o braille. Sim. Agora, nós não temos o nosso professor comum da ensino regular com todo esse preparo, não. Temos os especiais. Nós tivemos uma audiência na Câmara de Vereadores há 2 semanas atrás, e lotamos todo o plenário da Câmara e realmente todas as escolas especiais